Você já se pegou mexendo no celular sem motivo nenhum? Apenas ficou descendo postagens sem realmente ler ou ver nenhuma delas? Ou já perdeu uma boa noite de sono porque ficou mexendo no celular até altas horas da madrugada e no outro dia acordou mal-humorado e indisposto? Ou já ficou pulando de vídeo em vídeo sem realmente prestar atenção no conteúdo de nenhum deles? Ou pior, você já se sentiu ansioso ou irritado simplesmente por não estar podendo mexer no celular? Ou já recorreu ao aparelho para evitar algo incômodo, como obrigações de estudo e trabalho, tédio, ou até para evitar sentimentos ruins? Esses são comportamentos que muitos de nós já apresentamos, mas eles também são sinais de que a nossa relação com o smartphone pode estar ultrapassando as suas funções práticas. Um dos sintomas que se tornou presente atualmente é o chamado Fear of Missing Out, que designa o medo de estar desatualizado, mal informado ou perdendo alguma coisa importante simplesmente por não estar conectado. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e divulgada no início desse ano, o Brasil já tem 230 milhões de smartphones ativos. O número representa que essa tecnologia está disseminada por todas as classes sociais e faixas etárias. Bom, a gente sabe que a prevalência do smartphone hoje é altíssima, né? Todas as pessoas de todas as idades do mundo inteiro têm seu smartphone e diariamente estão ali em contato, né? Quase que o tempo inteiro. E começou a me chamar a atenção que além das pessoas hoje usarem o smartphone para determinadas funções que são do smartphone, elas também usavam como meio para aliviar alguns estados emocionais, como forma de passar por algumas situações específicas. Primeiro, eu acho que a gente tem um comportamento evitativo importante usando o celular, né? Com isso querendo dizer, tô fazendo nada, pego meu celular. E aí isso impede que eu tenha momentos de pensar sobre a minha vida. Mas é sim um comportamento que quando ele fica excessivo, tu fica o tempo inteiro no celular e não consegue parar de fazer isso, ele acaba sendo evitativo de muitas coisas, especialmente para ansiedade. Existem pesquisas, várias pesquisas, que demonstram, né, que a tecnologia, que a dependência de tecnologia pode levar a alguns transtornos, como a depressão, a ansiedade e a fobia social. Então, vários estudos hoje estão comprovando que a depressão, a ansiedade e a fobia social, muitas vezes ela é desencadeada, que a gente chama de comorbidade, por conta do uso excessivo, que vai virando exagerado até virar uma dependência. Quando tu usa, por exemplo, o teu celular como uma forma de supressão emocional, ou seja, de inibir o que tu sente, de não querer olhar para tua emoção, de não querer aceitar ela, tu pega ali teu celular e vai jogar um jogo, tu pega ali e tu vai conversar sobre outra coisa. Isso tem maior relação com bem-estar negativo. Vivemos em uma época em que possuímos acesso a uma quantidade extremamente vasta de opções e de informações, através de um aparelho que carregamos o dia inteiro conosco no bolso. Usamos os smartphones quando acordamos, no transporte, na sala de aula, no trabalho. Mas como essa nova dinâmica social está alterando os nossos hábitos? Existe um potencial de dependência que está surgindo com o uso dos smartphones? Porque se a gente fala assim, a tecnologia causa dependência, tudo pode causar dependência. A questão é o que da tecnologia causa dependência. Que parte do comportamento, o que é alimentado que causa dependência. É isso que a gente estava falando dos stories, né? De tu querer olhar alguém, querer acompanhar alguém, tu querer estar informado, é o quê? O que causa dependência? É difícil, né, a gente dizer o que veio primeiro, né, se ovo ou galinha, né? A necessidade, a gente criou uma necessidade com o uso de tecnologia o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre informado, porque é um absurdo tu não estar informado. É uma coisa, assim, até vergonhosa, né? E daí a gente até pode pensar isso em termos de instrumento de exclusão social, assim, né? O quanto tu não ter acesso à informação, o quanto tu não ter determinadas informações te exclui do resto. Sempre a tecnologia vai ocupar um espaço na vida da pessoa, um espaço vazio, um espaço que está sem sentido. Então, ela vai para a internet, enfim, para que esse espaço seja ocupado de alguma maneira. A tecnologia faz esse papel, né? Preenche esse vazio dessa vida, digamos, ociosa. Às vezes a pessoa está sem sentido, enfim. As questões são várias que levam a pessoa a ficar conectada há muito tempo. Acho que é a disponibilidade, acho que é o acesso à internet o tempo inteiro, porque a internet em si é uma caixa preta, né, que tu sente que pode fazer qualquer coisa com a internet, né? Então acho que tem muito disso também, né, do quanto ela o celular e a tecnologia móvel te possibilita fazer coisas, te possibilita ter acesso à informação. Então não tem como não ser viciante, né? É reforçador.
Os smartphones são incrivelmente versáteis e oferecem uma enormidade de recursos e serviços. Além disso, eles são leves, portáteis e ubíquos, ou seja, têm seus recursos disponíveis praticamente em todos os momentos e lugares. Acho que esse consumo da tecnologia de crianças e pré-adolescentes tem muito a ver com isso, né? Com distração, com brincadeira, com um youtuber que faz isso, aquilo. Aí tu vai ver o consumo dos adolescentes, é um consumo super relacional, bem intenso, muito menos produção de conteúdo, muito mais se relacionar. E aí tu vai ver adulto jovem com os dois, tanto com a relação quanto com a produção de conteúdo, e chega mais para a faixa etária acima dos 40. As pessoas também usam para o trabalho, as pessoas também usam para se relacionar. Na verdade, o vício, eu acho que reside mais na questão da informação, assim, né, das redes sociais, né, manter contato com as pessoas, né, conversar com elas o tempo inteiro. E a necessidade de, sei lá, de se atualizar, ver o que está rolando nas conversas de grupo, se alguém tem alguma novidade para te contar. Eu fico jogando. Eu gosto bastante de jogar, só que eu também gosto de, sei lá, ficar editando vídeos, ou ficar olhando minha galeria, ou ouvindo música mesmo. Essa questão da amplitude, assim, do que tu pode fazer, das possibilidades, de tu conhecer pessoas, de tu fazer contatos, de tu estar sempre com a vida, com o mundo nas tuas mãos. Por conta da minha profissão, assim, eu fico muito tempo em hotéis. Então eu percebo que, em vez de fazer coisas que eu fazia antes, tipo, eu gosto muito de atividade física e tal, eu gosto bastante de ler, como eu falei, de livros, eu percebo que eu deixo de fazer isso, às vezes até meio que involuntariamente, assim, quando eu me dou conta, eu estou muito tempo com o celular na mão, muito tempo olhando redes sociais, muito tempo olhando o WhatsApp. Meus pais, eles contam o tempo que eu fico no celular e às vezes eu fico preocupada com as horas que eles dizem que eu passo no celular. São até horas, não são nem minutos, são horas. Eu já passei 10 horas no celular. Eu realmente estava me vendo muito viciado no telefone e com uma questão meio de angústia, assim, sabe? De ter que ficar mexendo no telefone. Pô, minha esposa reclama pra caramba, assim, né? Que às vezes eu tô em casa e dou mais atenção para o celular. Embora acho que ela também faça isso. É inegável que estamos imersos numa era digital e que os smartphones já são consolidados no nosso cotidiano. São aparelhos que facilitaram a nossa vida de diversas formas. Como são uma tecnologia extremamente recente na nossa história, ainda não existem estudos de longa duração a respeito do tema, mas uma coisa é certa: quando usados em excesso, esses aparelhos podem provocar ou alimentar outros quadros clínicos, como ansiedade e depressão. A dependência tecnológica, ela não é uma categoria que está nos manuais diagnósticos do mundo, né, da área clínica. Ela ainda não foi reconhecida como um transtorno do impulso. Então, a gente fala dela, mas a única que vai entrar, por enquanto, como um transtorno é o gaming disorder, a dependência de jogos online. Vai entrar na classificação internacional de doenças, que é a CID. Algumas dicas práticas. Diminuir o uso do aparelho à noite e não deixar o celular no mesmo cômodo antes de dormir, para evitar a insônia. Desligar notificações artificiais, ou seja, aquelas que não são sinais de que outra pessoa está tentando se comunicar com você. Alertar amigos e família que você não estará disponível em períodos de estudo e trabalho. Deixar apenas os aplicativos realmente essenciais para o cotidiano, para evitar o excesso de informações. Mas os aspectos mais importantes são sempre a autorreflexão e a autorregulação. Porque as pesquisas são muito novas e a questão do uso abusivo é muito novo. Tanto é que a gente não tem pesquisas longitudinais. Então, como o nosso coordenador sempre fala aqui, o Cristiano Nabuco, a gente sabe onde estamos, mas não sabemos aonde vamos chegar. Porque daqui a pouco nós vamos ter smart casas, smart carros, smart toys. Então, tudo vai ser smart. Então, na verdade, o que a gente pensa para o futuro é uma questão de educação digital, responsabilidade digital. O celular nos oferece muitas coisas boas, facilitou muito a nossa vida, né? Então, a questão é a gente saber regular esse uso, né? Eu tenho fé de que saindo pesquisas, né, cada vez mais a gente estudando isso, a gente vai entender de que forma
que o uso de smartphone pode estar correlacionado com bem-estar. É um fenômeno social muito novo. Então, às vezes, quando a gente tem um fenômeno social novo, a tendência da gente é dizer, tá ruim, isso dá errado, a gente tem que restringir. E não sei porque a gente, justamente a longo prazo, não temos muitos resultados sobre isso ainda. Então, é muito difícil dizer se teriam muitas pessoas dependentes de celular. Se a gente for usar o critério de tempo, sim. Né? Porque sim, a gente passa muito tempo, mas aí um critério sobre os comportamentos que são normais ou anormais, eles em geral têm a ver com a frequência na população. E aí, da onde que a gente vai tirar o parâmetro para dizer o que é tempo demais? Eu não acho que a tecnologia seja causadora de nada. Eu acho que a tecnologia é como qualquer instrumento. É uma faca. Tu pode usar para cortar um pão ou tu pode usar para matar uma pessoa. Então, acho que depende muito do que a pessoa está fazendo com ela. E eu acho que ela não causa coisas. Eu acho que ela desvela coisas, né? Assim, ela é um sintoma do como a gente tem pensado e funcionado, né, em termos de sociedade. Eu acho que o mal da humanidade, se a gente for pensar assim, estaria atualmente, né, na atualidade, mais relacionada, de repente, um imediatismo, uma intolerância à frustração, né, aquela necessidade de gratificações a curto prazo. E aí, então, pensando dessa forma, o uso do smartphone seria só ali a pontinha do iceberg. Ainda temos que aprender a lidar com a tecnologia dos smartphones, mas o mais importante é usá-la a nosso favor e não deixar que nosso psicológico e nossas relações pessoais sejam afetadas negativamente por algo que deveria facilitar o nosso cotidiano. Afinal, ainda somos seres reais e a nossa vida deve continuar assim.